Opa, e aí, beleza, galera? Só passando aqui no início do vídeo pra falar que nessa semana que passou aí, eu fiquei muito ocupado, eu tive 4 provas seguidas de matérias muito difíceis. Então o vídeo que era pra sair segunda e depois eu prometi pra quarta, acabou não saindo e saiu hoje na sexta. Então, até por eu não ter muito tempo de gravar nessa semana, eu acabei por fazer um vídeo mais simples de fazer, que é um vídeo respondendo inscritos, né? Então, todas as perguntas que vocês me mandaram lá no Telegram, no Instagram ou aqui no YouTube mesmo, eu acabei por responder a maioria aqui nesse vídeo, porque foi uma ideia mais fácil de gravar. Essa última semana eu fiquei bem ocupado, mas depois disso o ritmo do canal vai voltar ao normal. E dia 7 de outubro, se eu não me engano, vai ter o vídeo sobre provando que a Terra não é plana matematicamente. Então não perca esse vídeo. Então vamos pro vídeo. Opa, e aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Edson, do canal Matemática com Edson. E já me aproveita pra me seguir lá no Instagram, que eu também tô postando conteúdo lá agora. E também queria agradecer aos membros aí do canal que agora estão me apoiando. Se você quiser me ajudar aí com o canal, considere ser membro. Pra você que não sabe, eu deixo meu Telegram e o meu Instagram também na descrição do meu canal. E você pode me mandar pergunta lá e eu sempre respondo. Tipo assim, eu sempre respondo. Só que na última semana eu não consegui responder quase ninguém porque eu tô lotado de prova. Então, já que eu fiquei sem tempo pra elaborar uma proposta de vídeo decente, eu decidi por responder todo mundo que eu não respondi nesse vídeo. Até porque muitas das perguntas que me mandam eu já respondi pra outras pessoas. Então, nada melhor que fazer um vídeo respondendo todo mundo. Inclusive, se eu não te respondi é porque eu provavelmente li a sua mensagem, mas esqueci de responder. Então, me manda de novo, alguma coisa assim. Eu também vou passar aqui no início do vídeo pra falar que se você for tirar alguma dúvida comigo, pode mandar a dúvida direto, tipo, não precisa perguntar se pode tirar, porque eu raramente vou conseguir responder na hora, entendeu? Então, mas eu vou responder. Então, se for mandar, só manda direto, e aí, sei lá, 2 dias depois, ou um dia depois eu respondo, porque eu tô meio ocupado. Mas pode mandar. Tá, então vamos começar logo. Tá, a primeira pergunta que tá aqui na minha tela é: Shikamaru, preciso de ajuda. Vou começar meus estudos para SpaceX agora, o que me aconselha? Bom, eu recebo algumas perguntas assim, e então, eu não tenho exatamente nesses casos como falar muita coisa, porque eu não sei do seu nível, mas o que eu falo normalmente é o seguinte: bom, em todo vídeo, inclusive nesse, tem o link de uma cartilha que eu fiz há um tempo, que é uma cartilha pro ITA, de como ajudar pro ITA, os materiais que tem que usar. Só que muitos dos materiais pra base que eu boto nele servem pra qualquer concurso, né? Porque você precisa dar base pra todos. Então, se eu fosse dar alguma recomendação, é ler a cartilha primeiro, e pega os materiais ali que eu boto no início, de base. Então vai ter lá, se você for na cartilha, vai ter o TQM do ensino fundamental. Mas é aquilo, eu não sei se você já sabe a matemática do ensino fundamental ou não. Eu precisaria te acompanhar por mais tempo para saber isso. Como eu não sei, então normalmente eu falo: pega o TQM do ensino fundamental, se tu não souber a matemática do fundamental. Pula pro FME, se você já souber. Se não, faz o TQM primeiro, depois já pro FME. Pode pegar um capeta azul no meio. Depende dos cenários, mas normalmente eu faria isso. Pra física tem outros, pra química tem outros, que eu também boto nessa cartilha. Sobre tempo de estudo e como estudar, eu recomendo que você veja os meus vídeos de como ficar viciado em estudos. Que esse vídeo aqui eu falo como você vai ganhar o hábito de estudar. Eu também recomendo o vídeo de quantas horas eu devo estudar por dia, que é outro vídeo muito bom que eu fiz. E acho que de modo geral é isso. Inclusive me falaram no último vídeo que minha voz parece do Shikamaru. Eu fui ver a luta do Shikamaru e da Temari. Achei nada a ver, viu? Tudo bem. Tem 2 perguntas que me mandaram que é muito parecidas. Talvez eu bote a mesma resposta pra elas, que seja essa, no caso. A primeira pergunta é o seguinte: Edson, eu tinha visto um vídeo, um comentário seu falando que tu poderia estar fazendo exatamente o que tu tá fazendo no ITA, mas em outra universidade. Ele tava falando do vídeo que eu falo como estudar no ITA. E ele pergunta se eu acho pra quem quer seguir na Comp, engenharia de computação. Ele perguntou se o ITA se torna irrelevante, mesmo tendo essa máfia iteana. E tudo mais que muitas pessoas falam, oportunidades e tal. Vale isso mesmo no mercado tão difícil quanto o atual? Eu te pergunto isso porque eu já tô há 2 anos na área de estágio, estudando pro ITA, e tô meio infeliz estudando pro ITA. Mas tem uma vaga de federal aqui na minha cidade, em ciência de computação. E eu penso, talvez, seguir por aqui e tentar pegar um estágio e estudar algo mais útil do que ficar decorando um monte de coisa para o vestibular. Antes de começar a responder isso, deixa eu afirmar uma coisa aqui, que talvez tenha ficado mal explicado naquele vídeo. Eu não falei que estudar no ITA não vale a pena. Se você ver o vídeo até o final, eu falo lá, concluo no final. No final, mesmo com todos os pontos negativos do acadêmico do ITA, o ITA ainda vale muito a pena. E por quê? Aí eu falo lá, o alojamento, as pessoas, a convivência. Eu poderia estar fazendo exatamente o que eu faria em outro lugar? Sim. Eu teria mais tempo? Sim. Agora, o que eu quis dizer foi:
É claro, é óbvio que eu poderia estar fazendo literalmente a mesma coisa lá. É óbvio. Por exemplo, o que eu tô fazendo? Eu estudando cibersegurança e dando o gás agora nas minhas mídias sociais. Eu não posso fazer isso em qualquer outro lugar? Eu posso. A questão é, onde que eu vou ter maior apoio para fazer isso? Onde que eu vou ter mais pessoas que já fizeram isso e que, na verdade, eu tenho contato com outras turmas para fazer isso? Então, são vários fatores que me fizeram, ainda assim, a botar o ITA como uma opção que vale muito a pena. A única coisa que eu botei foi, para a maioria das pessoas que não querem ser pesquisadores, não querem estudar algo que você possivelmente não vai usar na sua vida. Aí, beleza, aí o acadêmico não vale a pena. E, de fato, o acadêmico aqui, querendo ou não, ele, na minha opinião e na opinião de muita gente, da maioria dos itens, é muito negativo. Então, beleza, você pode ir para outro lugar e fazer a mesma coisa? Pode. Vai mudar alguma coisa na sua vida? Não sei, vai depender de você. Porque, no fim, o ambiente influencia muito em você. Você pode pensar que não, mas influencia. E sobre essa pergunta que teve, é claro que eu não tenho muita base pra falar, porque eu nunca fiz uma faculdade federal ou outra faculdade, e por isso que eu decidi transformar essa pergunta em um vídeo. Eu vou fazer algum vídeo, em algum momento, pegando pessoas aqui do ITA, que já fizeram faculdade federal, e perguntando pra elas por que elas vieram pra cá. Já que muita gente me pergunta isso, eu decidi que vou fazer um vídeo sobre isso. Vou deixar isso mais pro futuro. Tá, a próxima pergunta que eu recebi é um comentário bem grande, mas resumindo, o cara tá perguntando se o método de estudo dele é bom e o que eu fazia e por aí. Ele basicamente fala que ele vê a aula, faz umas anotações, faz um resumo com as palavras dele e depois vai para as questões. E também faz flashcards. Bom, tá, vamos aqui. Essa pergunta aqui é um pouco mais complexa, mas... De novo, vou reforçar o que eu falo nos outros vídeos. Eu sempre vou falar assim, faça o que é mais confortável para você. Mas é claro que tem algumas coisas que são incabíveis, digamos assim. Tipo assim, na minha opinião, não vale a pena perder tempo com resumo. Tipo, não vale a pena mesmo. Ah, mas é com minhas palavras. Mas, sério, tu vai ver que não vai compensar o tempo por quanto que você vai aprender. Ser bom de teoria não implica que você precisa saber fazer um resumo. Quando eu chegar em casa, daqui a uma semana eu vou estar em casa e eu vou gravar alguns vídeos em sequência, porque eu vou ter alguns materiais meus que estão lá em casa, né? Eu vou mostrar pra vocês o meu bisuário. O meu bisuário, eu tinha um caderninho que era desse tamanho aqui. Eu comprei na Calunga, eu acho, quando eu tava em Fortaleza. E nesse bisuário você vai ver que era pouquíssima coisa anotada, mas era coisa solta. Então, tipo, não tinha nem divisão por matéria. Era o seguinte, eu fazia uma lista, ou fazia a prova antiga, e na hora que eu ia corrigir, ou nas listas mesmo, quando eu via alguma relação importante, eu falava, caramba, não conheço isso, ou isso é importante. Eu anotava isso no bisuário. Então, tipo, eu vou pegar meu bisuário e vocês vão ver que são muitas anotações soltas. Talvez eu escaneie meu bisuário e bote na internet. Mas vocês vão ver que são umas coisas que provavelmente só eu entendo, por causa da letra que tá lá. E são coisas soltas, são coisas que não tem o menor sentido. Então, tipo, na mesma página tem uma fórmula lá do periélio de física, de alguma coisa assim de gravitação, que eu esqueci. Aí embaixo tem uma reação de oxirredução do cromo. Então, por isso que eu falo, na minha opinião, faço o que é confortável. Pra mim, o bisuário funcionava. Mas o resumo, na minha opinião, não funciona. O que eu fazia era só anotar pequenas coisas. E o meu método de estudo não é bem um método de estudo, é só um passo a passo óbvio. Então, o que eu fazia? Via teoria. Normalmente eu via por livro, eu não gostava tanto de aula. E depois eu ia para as questões. E depois disso, ou numa prova antiga, por exemplo, quando eu estava fazendo, na própria lista, eu anotava no bisuário. Antes de ter o bisuário, eu nem sempre tive um bisuário, né? Eu não estava em Fortaleza o tempo todo. Quando eu estudava em casa, eu não fazia bisuário, eu fazia algo parecido com flashcard. Só que o que eu fazia era o seguinte, eu tinha aqueles post-itzinho e eu colava na minha janela. Então sempre que eu via alguma coisa aleatória, eu falava, pô, isso é importante, eu colava na minha janela. Meu pai se lembra disso. Minha janela na época era lotada de papel post-it, era tipo lotada mesmo. A janela era quase tampada pelos papéis, mal entrava luz. Complementando essa pergunta também, eu recebo muita pergunta sobre Edson, eu chego nas questões e eu travo, o que eu faço? E sempre nesses casos a pessoa ela tá começando a estudar agora. Então, normalmente quando você trava numa questão, isso é um sinal que você tá com pouca ideia de resolução. Então é bom que você veja algumas resoluções no início. Não tem problema, não precisa ficar se martirizando, falando, caramba, eu tô vendo resoluções. Veja algumas resoluções exatamente para ganhar ideias. Não, você não vai morrer. Existem infinitas questões na Terra para você fazer.
Tá, teve um cara aqui que perguntou assim: eu quero muito entrar no ITA, mas eu tenho muita dificuldade nos estudos. Como estudar e como me lembrar do que eu estudo. E alguém poderia fazer eu me interessar pelos estudos? Tá, uma coisa de cada vez. Primeiro, como estudar? De novo, é o vídeo do como ficar viciado em estudo. Esse vídeo ficou realmente muito bom. Segundo, como me lembrar do que eu estudo? Bom, em tese, se você tá estudando certo, não é pra você se esquecer. Se você se esquecer, é sinal de que você provavelmente está perdendo muito tempo na teoria. Então faça mais questões, não perca tempo com o resumo, que isso vai fazer você esquecer. É aquilo, não importa quantas vezes você veja a teoria, você nunca vai sentir que realmente sabe. Então é melhor só ir pra questão de uma vez, e se tu sentir dificuldade, tu volta. E como se interessar pelos estudos? Meu amigo, isso aí é uma pergunta muito difícil. Se você não tiver o gosto já, é claro, tipo, eu querendo ou não, eu do nada comecei a gostar de matemática. Eu não sempre gostei não. Foi um dia aleatório que eu falei, caramba, eu acho que eu gosto de matemática. E eu comecei a ajudar. Foi realmente isso, foi bem estranho no meu caso. Mas eu não gostava de física e química ainda. E aí depois de um tempo estudando matemática, bem devagar, eu falei, caramba, e se eu começar a estudar isso? Aí foi de pouco em pouco que eu comecei a gostar. Então, de novo, é o que eu falo no vídeo de como ficar viciado em estudo. Começa em pouco, que com o tempo você vai pegar o jeito. Teve um cara aqui que perguntou que ele chega de casa do trabalho, estuda e toma pau na primeira lista e entra no CS pra desestressar. E como lidar com isso? Tinha um conselho. E teve um cara que respondeu aqui uma coisa que eu concordo muito, que é assim, ele respondeu: a gente foge da responsabilidade por medo de errar. Fuja desse perfeccionismo. E cara, eu concordo muito com o que ele falou e é muito verdade isso. Na maioria das vezes você trava porque você quer ficar muito bom em uma coisa primeiro, pra só depois avançar pra outra. Só que você nunca vai ficar bom. Quantas vezes eu não li a teoria do tópicos de física, de alguma coisa, eu não entendi perfeitamente, mas eu falei, eu vou pros exercícios logo, porque eu nunca vou conseguir ler essa teoria e verdadeiramente entender. Então eu ia pro exercício, entendia como a teoria se aplicava e depois voltava. E quando eu voltava na teoria, aí eu entendia melhor, porque eu já sabia como era o exercício. Cara, então isso é muito verdade. Fuja desse perfeccionismo, que pode ser isso, talvez, o que você esteja sentindo. Ou pode ser também o que eu falei antes, sobre a falta de ideias de resolução, porque você começou a estudar agora. Se for isso, veja algumas resoluções de questão. Não tem problema, tem infinitas questões do planeta Terra pra você fazer. Mano, fiz 21 anos na semana passada, tenho até 2026 pra fazer a prova. Com esse tempo, você acha que é possível aprovar do ITA no zero? Bom, essa frase aqui eu recebo todo dia, essa pergunta que eu mais recebo, de longe. Mas falando sério aqui, eu não vou dar a resposta, mas uma coisa que eu falo muito no grupo do Rumo ao ITA, do Telegram, e as pessoas já sabem, eu tô nesse grupo há mais de 4 anos, e uma coisa que eu sempre respondi pra esse tipo de pergunta, sempre que alguém via perguntar, e essa resposta que eu dou já é conhecida nesse grupo, que é: se eu falasse que é impossível, você desistiria? Então fica a reflexão aí, cara. Tá, e a última pergunta do YouTube que me mandaram foi: eu tenho 16 anos, tô muito perdida e não tenho apoio dos meus pais, não tenho estrutura e tô perdida mesmo. E, bom, tá. A primeira pergunta, que é tô perdida, eu vou dar a mesma resposta que eu dei pro início do vídeo, que foi: lê minha cartilha, que vai te ajudar bastante, vai clarear muita coisa. Sobre a parte de não ter apoio da família, bom, eu não sei responder isso, mas pra isso eu perguntei pra alguém daqui do ITA, que é muito meu amigo. Eu não vou expor ele porque é óbvio o motivo, mas eu vou ler a mensagem que ele me mandou sobre não ter apoio da família. E ele falou assim, que durante o cursinho dele, o pai dele enviava mensagens falando que aquele seria o último ano dele, porque ele achava que o cursinho era uma perda de tempo e que ele devia ir pra uma faculdade lá da cidade dele. E, tipo, isso afetou bastante meu amigo. Ele ficou bastante triste. E ele fala aqui que as coisas só melhoraram nessa situação quando ele começou a buscar apoio em outro lugar. Então, se você não tem apoio da família, ele falou aqui, tudo melhorou quando ele buscou apoio dos amigos dele. E a dica que ele deu foi realmente: busque apoio em outro lugar que não seja a sua família. No caso dele, ele achou amigos no cursinho. Então você tem que ter alguém que te apoie. E você tem que ter alguém pra falar sobre isso. E ele falou também que, na verdade, depois que ele conseguiu amigos pra realmente falar sobre isso, ele começou a usar a desmotivação que a família dele dava nele, né, o não incentivo, como energia pra estudar. Então ele ficava cada vez mais incentivado pra estudar. O pai dele falava que aquele seria o último ano dele. E meu amigo falou, realmente vai ser o último ano, porque agora eu vou passar. E realmente passou. E é aquilo, agora, tipo, meu amigo tem ele fala que, tipo, o pai dele, em tese, sempre apoiou. E realmente, eu vejo isso até na minha família, em outros casos que pessoas não foram apoiadas, né? Embora eu tenha sido apoiado, outras pessoas não foram. E eu vejo exatamente isso acontecendo.
Quando você passa, muita gente vai falar que apoiou, sendo que na verdade estava cagando. Então, de modo geral é isso. Busque apoio em outro lugar e se lembre também que tudo isso é uma fase no final. Tá, eu tô pegando agora as dúvidas do Telegram, mas eu tô vendo que muita dúvida é repetida. Eu achei uma dúvida aqui que não é, e que é alguém que perguntou assim: Ah, Edson, pode me ajudar? Eu tô demorando muito pra corrigir um simulado. Às vezes passo mais de um dia corrigindo. Bom, eu não sei se tem exatamente uma dica, porque eu não consigo imaginar como exatamente você estaria demorando pra corrigir um simulado. Quando eu corrigia prova antiga ou simulado, eu lia a resolução, claro, mas eu não lia direto a resolução. Eu tentava fazer por partes, né? Então, tipo, eu lia as primeiras frases da resolução e entendia a ideia que ele tentava, né? Eu tentava entender a ideia que o cara tava fazendo e antes de ler o resto eu tentava replicar numa folha de rascunho que eu tinha. Eu raramente lia a resolução direto assim e pulava, isso não acontecia. Eu sempre tentava refazer antes do cara fazer. Então, tipo, eu lia uma coisa, tentava pegar a ideia, tentava replicar. Se eu não conseguisse, lia mais um pouco e é assim, entendeu? Realmente isso não demorava muito. Se estiver demorando, sei lá, não sei o que você tá fazendo errado. Teria que entender, né? Tá, agora uma pergunta mais palpável. Edson, na sua turma, a maioria que entrou tinha 20 anos pra cima. A gente fez essa estatística, se eu não me engano, ano passado. Eu não me lembro o dado exato, mas se eu não me engano, a média de entrada da minha turma deu 20 anos. Acho que, se eu não me engano, foi isso. E, ainda por cima, se eu não me engano também, foi uma das turmas mais novas, com a média de idade mais baixa, né? Digamos assim. E ainda assim deu 20 anos, se eu não me engano. Eu acho que a média normal deve ser 21. Então, na verdade, tava exatamente nos 20 a média.